estavam praticando abominações dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor levanta esse homem, o profeta Ezequiel, para trazer o arrependimento à casa rebelde, porque o Senhor estava trazendo uma mensagem muito importante para o povo que estava sendo exilado, o povo que estava dentro da Babilônia. Deus requeria arrependimento daquele povo, mas primeiramente o Senhor vai voltar o profeta. Deus, ele vai preparar o profeta, Deus vai levantar o profeta, porque na verdade Deus primeiro capacita o profeta, ele coloca a palavra na boca, porque nós sabemos que nós não devemos somente pregar, mas também viver a palavra de Deus. Foi isso que o Senhor ensinou para Ezequiel. Ezequiel, se coloca de pé e eu falarei contigo. Ezequiel, se coloca de pé e eu falarei contigo, porque Deus, ele primeiro faz com que o seu povo venha viver aquilo que o Senhor tem ordenado, porque para se pregar, para entregar a mensagem de arrependimento, é necessário você se colocar debaixo da palavra, é necessário você se colocar debaixo do chamado que Deus tem colocado na sua vida. E quando o Senhor, ele chama Ezequiel para protestar contra o pecado, ele coloca Ezequiel na posição certa, porque tu serás não somente um profeta de boca para fora, mas será um profeta que ainda pratica a minha palavra. É esse o exemplo que Deus, ele quer trazer através dos seus servos. Não é um profeta somente de boca, mas é um profeta que carrega a palavra, que obedece a palavra, que tem fruto do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos que estavam sobre aquela cidade, eles estavam protestando contra Deus, estavam com pecados, abominações, mas o Senhor teve que levantar um para ressuscitar os remanescentes que estavam ainda no povo de Deus, os remanescentes que ainda estavam dispostos a obedecer a palavra de Deus, os remanescentes que estavam dentro do exílio da Babilônia, que precisavam ouvir uma mensagem de conserto, porque atualmente o que nós estamos vendo por aí são mensagens que mais fazem o ego do homem, mas a principal mensagem que nós devemos ouvir da parte do Espírito
diante de uma casa rebelde, da qual irão se levantar contra ti. Mas antes de Deus falar com o povo de Israel, antes de Deus falar com o povo que estava ali presente e asilado na Babilônia, Deus ele vai preparar o profeta. Aleluia. Tudo aquilo que Deus pediu para o profeta Ezequiel fazer, ele fez. Até coisas que ele deveria sofrer como profeta, ele sofreu, porque o profeta não é somente de boca. O profeta é alguém que vive a palavra, que tem vida com Deus, que tem vida com intimidade com Deus. O profeta de Deus, ele não se gloria por ser profeta. O profeta de Deus, ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após a mim, que batiza com o Espírito Santo de Deus. E aquilo que nós estamos vendo atualmente é a pessoa tentando se intitular profeta, dizendo: deixa eu ser boca de Deus na sua vida, mas a pessoa não quer colocar a boca no pó, ela não quer se humilhar, ela não quer jejuar, ela não quer orar, ela não quer viver a palavra, não quer viver a doutrina, porque ela diz que é coisa do homem. Mas através das cartas, o apóstolo Paulo diz: aquele que despreza a santificação, ele não despreza o homem, mas despreza Deus, despreza o Filho e despreza o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós devemos entender que quando alguém aparece, deixa eu ser boca de Deus na sua vida. Mas quando você vai olhar, a pessoa está desconcertada, não tem vida de Jesus, não tem vida de oração. A pessoa está com a boca cheia de falsas profecias. A pessoa não tem uma vida de conserto com Deus, porque ela está se gloriando em ser profeta. Porque quem é profeta de verdade, quem é discípulo de verdade, ele não se gloria por ser servo, ele não se gloria por ser discípulo. Porque o discípulo verdadeiro de Cristo, ele carrega uma cruz pesada, da qual ele não se gloria. Quem é crente de verdade, carrega uma cruz que causa dor. Quem é crente de verdade, ele carrega uma cruz que traz perseguição, que traz luta, que traz provação. Então é por isso que Deus está dizendo: quem realmente me obedece, ele não carrega um título mentiroso. Quem realmente me obedece, ele não se gloria por ser um discípulo, por ser um profeta, porque aquele que é servo de verdade, ele coloca a boca no pó para ver se realmente haverá esperança, porque é Deus que faz, é Deus que muda, é Deus que transforma, e não é o homem que faz, não é o homem que fala, mas é Deus. E quando o Senhor ele começa a falar com o profeta Ezequiel, ele começa a dar visões espirituais. Ele começa a mostrar os mistérios dos querubins. Ele começa a mostrar os mistérios das rodas, a qual eram espirituais. E o Senhor começa a dar essas visões espirituais para ele, para preparar o seu ministério profético, da qual seria espinhoso, de protestar contra o pecado de Jerusalém. Porque o povo estava na rebeldia. Quem disse que queria dar ouvido à voz de Deus? Quem disse que queria obedecer a Deus? Quem disse que queria receber algo da parte de Deus? Eles queriam ouvir profetas mentirosos. Eles queriam ouvir mentiras. Porque a palavra de Deus diz que muitos profetas daquela época queriam dizer: o Senhor disse, quando o Senhor não disse nada. E o que está acontecendo atualmente é isso. Para todo lado existe tal falso profeta dizendo: o Senhor disse, o Senhor falou, quando o Senhor não disse nada. Porque Deus só fala com quem tem intimidade com Ele. Deus só fala com quem busca a Deus e quem jejua. Deus só fala com quem obedece de verdade. E é por isso que muitos estão tentando usar o nome de Deus, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, não tem vida de obediência, não tem vida de santidade, mas está querendo usar o nome de Deus. O Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, quando o Senhor não falou nada. E a palavra está dizendo: ai daqueles que acrescentaram alguma coisa cujo eu não falei. Ai daqueles que aumentarem e diminuírem. O Senhor está dizendo neste momento: ai daqueles que falarem algo a qual eu não falei, porque a minha espada descerá,
Assim como a palavra de Deus está dizendo que Ele está marcando os seus remanescentes. O Senhor já marcou o Deus escolhido sobre a face da terra. O Senhor já marcou o teu povo que tem compromisso com Ele, que tem coração sincero, que tem coração quebrantado diante da tua presença. O Senhor já marcou os teus escolhidos, porque estão gemendo por causa da iniquidade, estão gemendo por causa do pecado, a escassez da justiça que está sendo acontecido sobre a face da terra, porque muito longe estão brincando com a palavra de Deus, estão vivendo uma vida pecaminosa, estão vivendo uma vida enganosa, mas o Senhor está dizendo: os meus escolhidos eu já marquei, os meus remanescentes eu já marquei, porque é para fazer a diferença. Não é somente de boca, não é somente de palavra, mas é de obra de justiça, é de fruto de verdade. Aleluia. E já disse o Senhor: operando eu, quem impedirá? E quem cai nas minhas mãos, quem poderá escapar? Porque aquele que cai nas mãos de Deus é uma coisa horrível, diz a palavra. Aleluias. E muitos têm tentado escapar da justiça de Deus, têm tentado escapar da mensagem de conserto e fugir da justiça de Deus, mas do juízo de Deus ninguém escapa. Vão ter que dar conta das suas obras, porque toda a palavra pronunciada pelo homem, Deus trará juízo. E as coisas que estão encobertas, o Senhor irá revelar, o Senhor irá mostrar, nada ficará oculto. E o Senhor está dizendo nesta noite: os meus escolhidos são sobre a face da terra, para fazer a diferença. Porque tem muitos que só é crente de boca para fora, tem muitos que é só crente somente de palavra, mas quando vai olhar a vida, a pessoa não tem fruto de obediência, não tem fruto de santidade, não tem fruto do Espírito. Deus está dizendo: eu marquei meus remanescentes, os meus escolhidos, para serem verdadeiros, para serem profetas, para protestar contra o pecado que está tomando conta do povo de Deus, que está tomando conta do mundo, porque muitos já caíram no engano de Satanás, aonde Satanás diz que não tem problema, não tem nada a ver, mas é desta forma que ele entra na vida do crente, é desta forma que ele entra dentro da igreja, e não tem nada a ver. Mas o Senhor está dizendo neste momento: eu continuo sendo o mesmo. Eu estava buscando ao Senhor, lendo a palavra, e o Senhor falou comigo pela manhã. Existem muitos que não têm compromisso comigo, que estão semelhantes à sanguessuga das minhas vestes. É sempre dá, pede, mas não tem compromisso comigo. Assim como a palavra de Deus fala, são semelhantes à sanguessuga, estão pendurados nas vestes do Senhor, dizendo dá e pede, mas na verdade não querem compromisso com a palavra, não querem compromisso com a obra de Deus, não querem compromisso com o Senhor, não querem obedecer a palavra, não querem se santificar, não querem orar, não querem jejuar, mas querem vitória. Porque o homem pode tentar mudar a palavra, o homem pode rasgar a Bíblia, mas a palavra de Deus vai permanecer. Esta palavra vai permanecer, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Pode o homem arrumar desculpa
entrar na doutrina da palavra. Tem muitas pessoas que pensam: é palavra de religioso, vai ler a palavra, vai estudar a palavra. Porque a palavra de Deus tem muitas coisas a qual nós devemos aprender: a santificação. E o povo de Israel estava da mesma forma, em rebeldia contra Deus. Deus está dizendo nesta noite: não despreze a minha palavra, não rejeita a minha palavra, porque ela é dura, é amarga, mas ela te salva e te liberta. Eu quero estar passando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, uma revelação espiritual que o Senhor me concedeu para uma das irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa, o Senhor me mostrava em visão. Essa pessoa, ela tosquerejava, ela dormia na cama, deitava na cama para descansar. E quando ela fazia isso, uma voz falava para ela não dormir durante 3 vezes. A voz falava: não dorme. A voz falava: não dorme, não dorme. Mas quando essa pessoa se deitava, do outro lado da cama tinha um buraco, e essa pessoa caía lá embaixo. O Senhor quer trazer um despertamento espiritual para essa irmã. Aonde está essa irmã nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito